Oi, gente! Hoje no nosso queridíssimo podcast nós trazemos um convidado muito especial, o professor Chiotti. Bom, Xiote, como o nosso podcast é voltado ao Enem, você sabe que a geografia é muito importante nesse meio. E geralmente a maioria de nós tem muitas dúvidas acerca de geografia, não é geralmente uma matéria que é fácil para o entendimento da maioria. Então hoje vamos conversar com o senhor e saber um pouco sobre você e sobre a matéria que você leciona. Então, Chiotti, o que é importante das questões ambientais na hora da prova? Tá, então, sobre as questões, primeiro, obrigado, né, pela oportunidade, boa tarde, se já for tarde, né? Ainda não é tarde, ainda é dia. De quando bom vão estar dia. assistindo. Sobre as questões ambientais, especificamente, da pergunta que você fez, Brian, eu acredito que nas provas, não só do Enem, mas do vestibular em geral, mas como vocês estão com um foco mais específico no Enem, sejam as questões de mudanças climáticas e como perspectiva futura também, né, a questão dos desabrigados que vão ser gerados por conta dessas mudanças. Então, elevação do nível do mar, são questões que cada vez mais têm aparecido nas provas de concursos vestibulares. Eu acredito que essas duas partes sejam as partes mais importantes atualmente. Bom, quais áreas dentro da geografia mais caem no Enem? Olha, não só no Enem também, mas de forma geral, normalmente os conteúdos mais clássicos da geografia são os mais cobrados também dentro dessas provas de concurso. Então, geografia urbana, geografia agrária, geografia da indústria, transportes em nível nacional, mundial e regional também, são cobrados de forma frequente, né? E aí, ultimamente também, esses temas ambientais têm entrado nos assuntos das provas e têm sido cobrados com alguma frequência. Cada vez mais eles vêm sendo cobrados e nos últimos anos eu também verifiquei que cartografia, que era uma coisa que na minha época quase não era cobrada, eu não me lembro de ter feito um vestibular que tivesse questões em quantidade de cartografia, mas ultimamente eu tenho visto. Então, talvez a cartografia também seja um conteúdo que vale a pena dar um foco. Entendi. Como que é cursar a geografia? Sempre foi uma área que você gostou muito? Sempre foi, não. Na verdade, a disciplina que eu tinha mais, não dificuldade, mas que eu tinha notas mais baixas, uma delas era geografia. Era geografia e português, eu não curtia muito na escola, não. Mas também tinha a ver com um pouco os professores, né? Eu tive uma professora de português que me deu aula no ensino fundamental inteiro e ela vamos dizer assim, não era uma pessoa muito fácil de lidar e acaba que você vai criando algumas resistências, né? Então, português me criou essas resistências e no ensino médio eu criei um pouco em geografia também porque eu não conseguia entender muito bem o que a professora falava, né, da geografia lá durante as aulas. Mas não por isso eu perdi o interesse. Conforme eu fui evoluindo, né, nas séries e tal, e depois também no pré-vestibular, eu estudei no pré-vestibular da Social da Maré, no SEASME, e lá eu já tive um professor muito bom, que é meu amigo hoje, o Leon, se você assistir, um beijo para você, tá muito bom. E esse cara me ajudou mesmo a entender um pouco melhor o que era, né? Até fora do ambiente escolar mesmo, cientificamente, a gente conversava um pouco, e de certa forma me auxiliou na escolha, mas antes disso também eu entrei em outros cursos e tal e fui rodando até me encontrar. Na verdade não era o meu plano inicial, mas quando eu cheguei lá eu gostei e decidi dar continuidade. Você já teve medo de se arrepender dessa escolha? Não, porque eu já tinha me arrependido outras vezes antes, então eu não tive medo porque eu pensei, se eu não gostar eu faço de novo e entro em outro e vou tentando até encontrar algum que me interessa. Muito bem resolvido. Então, Chiotti, falando sobre pré-vestibular e as coisas assim, qual faculdade que você cursou e qual foi seu método de estudo para conseguir entrar na faculdade? Tá. Antes ainda de ingressar em Geografia na UERJ, eu estudei o mesmo curso no Cefet de Campos, que atualmente é o IFE, né, IFF, que é Instituto Federal Fluminense, que é no mesmo prédio, enfim, mesmo endereço e os mesmos campos avançados, fora de campus também tem. Eu estudei lá. Antes ainda de entrar no Cefet de Campos, eu tinha cursado um período de pedagogia na própria UERJ e também já tinha sido aprovado
outro vestibular na PUC, né? Tinha sido aprovado em outros também, só que estou dizendo os que eu cheguei a me matricular, né? Então, eu estudei na PUC, na UERJ e no Cefet de Campos. E depois da graduação finalizada em Geografia também, eu reingressei, através de um processo interno que as universidades têm, um processo de reingresso que se chama, na UERJ para estudar Educação Física, mas eu também fiquei uma semana só, achei o pessoal meio zoado e decidi não continuar. Mas o meu método de estudo, na época dos vestibulares, eu fazia o pré-vestibular, então eu acompanhava o que era pedagogicamente indicado, né, pelo curso. Então eu cursava as disciplinas, né, geografia, matemática, química, física, tudo. Até porque na escola, eu também estudei em escola pública estadual, no ensino médio e municipal no fundamental, e eu tive muita falta de professores. Na época que eu estudei, esse era um problema bem mais grave do que é hoje ainda, e eu tive falta de muitos. E basicamente eu tive contato com essas disciplinas lá. Então eu seguia o método que era desenvolvido pelo próprio curso. E já para a questão da educação física, né, que eu já estava formado e tal, já era até mestre nessa época, eu estudei normal como eu estava habituado. Escolhi alguns assuntos que eu achava que poderiam ser cobrados na prova. Era uma prova específica, né, o próprio curso de educação física diz os conteúdos e você baixa lá, eram leis, enfim, né, sobre o Ministério da Saúde e tal. Aí eu estudei como se eu estivesse estudando para um concurso público normal de trabalho. E você acha que esse foi o melhor método que você diria que foi realmente eficaz, ou você acha que hoje, com outra cabeça, você indicaria outro? Olha, considerando que todos os vestibulares que eu fiz eu fui aprovado em todos, eu acho que o método, para o meu caso, foi bom, né? Obviamente vai ter pessoas que não vão se adaptar, né? Que não se adaptam no modelo de escola tradicional e normalmente para vestibular ele vai seguir um pouco o modelo de escola tradicional, com as disciplinas divididas, carga horária, enfim, parecida, e os conteúdos também, né? Já que você vai ter que trabalhar todo o conteúdo escolar no período de um ano, então na verdade ele até é mais acelerado, né? Então, para mim, funcionou bem, visto o resultado. Assim, eu não sei se eu efetivamente aprendi os conteúdos, mas eu aprendi lá a fazer as provas, né? Eu não consigo acreditar que um pré-vestibular ele vai te auxiliar no aprendizado de um conteúdo, porque o tempo é muito curto, o conteúdo é enorme, então o foco nem é tanto esse também. Óbvio que o professor vai desenvolver o conteúdo, porém não tem como ele fazer como é na escola, né? Com a turma de vocês mesmo, a gente tem 2 horas por semana, para mim já é um tempo relativamente curto para trabalhar o tempo de geografia. Como eu pego uma disciplina em inglês, a gente tem um pouco mais e consegue desenvolver mais, né? Com um tempo de geografia pura, é mais corrido. E no pré-vestibular é mais ainda. Quando eu fui trabalhar, eu vi que, na verdade, você tinha que fazer um replanejamento dos conteúdos, da forma de trabalhar e tal, para você conseguir alcançar o conteúdo máximo até as datas das provas. Mas para mim, eu acredito que funcionou naquele momento, para me auxiliar ao fazer as provas, né? E, Xiote, por que você escolheu a geografia? Por quê? Porque é muito bom, pô. Geografia é a melhor coisa que tem na minha cabeça. Mas, sendo objetivo, algumas coisas no início... Normalmente você vai fazer opções no início do curso. Como eu já tinha entrado em outros cursos anteriormente, até a própria geografia eu cursei acho que 2 meses em campus antes de vir para a UERJ, porque eu tinha sido aprovado tanto no Cefet quanto na UERJ, mas no Cefet eu fui convocado antes, né? O início das aulas lá foi antes do da UERJ, porque eu acho que estavam voltando de greve na época, na UERJ, e eu cheguei a iniciar lá, então eu já tinha assim, uma ideia mais ou menos no início do curso. Você não tem muito contato com tudo, mas você vai entendendo como é que as coisas funcionam. Quando eu vim para a UERJ, fui convocado para assumir a vaga e iniciaram as aulas, aí sim eu tive um panorama melhor, né? E de cara o que me chamou muita atenção foi a possibilidade de fazer trabalho de campo, né, que é visitas, né, visitas técnicas aos lugares que apresentam de forma física, vamos dizer assim, o que você está estudando na sala de aula, o que você está lendo nos textos.
E obviamente, né, não vou mentir, eu era um adolescente, um adulto jovem muito pobre e eu sabia que eu não tinha possibilidade de pagar para viajar, né? Então assim, ali eu vi uma oportunidade de conhecer lugares que eu provavelmente não conseguiria se eu não estivesse lá. Então, obviamente, isso me chamou muita atenção também, né? Fala, pô, eu vou viajar de graça. Quem não quer viajar de graça? Então, na verdade, isso aí também pesou muito na minha decisão. E, óbvio, conforme você vai avançando no curso e vai desenvolvendo tua compreensão, né, de forma geral sobre ele, aí você também vai se apegando a algumas áreas, né, que você prefira. Você vai desenvolvendo pesquisas, então... Eu fui pesquisador desde o primeiro período até o meu 14º período, que eu fiquei 14 períodos para terminar minha formação por completa, né? Lá eu fazia bacharelado e licenciatura. E ao mesmo tempo, mas eu achei conveniente finalizar o bacharelado primeiro para acelerar minha formação e entrar no mestrado. E fiz isso, mantive a licenciatura junto com o mestrado, terminei o mestrado e continuei mais um ano e um pouquinho depois para finalizar a licenciatura. Então eu demorei 7 para 8 anos para me formar por completo lá, e nesse período todo aconteceram as coisas que me chamavam a atenção. Eu viajei pra caramba, desenvolvi laços de amizade, né? Tanto com as pessoas ali que conviviam comigo no meu curso, no meu campus, já que eu estudei na UERJ do Maracanã. O Diogo, um professor aqui da escola, também estudou na UERJ de São Gonçalo, e a gente já se conhecia de vista antes mesmo de a gente ter um contato pessoal. Outros professores que passaram aqui pela escola também eu já conhecia antes, porque a gente é contemporâneo aqui pela escola. E, enfim, conheci gente pelo Brasil, alguns eu falo até hoje, quando a gente viaja e eles vêm aqui para o Rio, ou eu vou para a cidade deles, a gente fica nas casas uns dos outros. Enfim, foi interessante, né, do ponto de vista pessoal também, não só acadêmico ter estudado. Mas eu acho que essa questão pessoal, ela vai acontecer em qualquer curso, né, se você... ter contato com as pessoas, se você buscar conversar, enfim, né, desenvolver seus laços sociais por lá. Mas, falando muito, mas resumindo, basicamente, o que me interessou foi, principalmente no começo do curso, a questão das viagens. Conheci o estado do Rio, uns 95% dos municípios do estado do Rio conheço todas as regiões daqui, e conheço 22 estados do Brasil com a UERJ pagando para eu ir até lá, entendeu? Então, assim, era uma coisa que na minha cabeça eu nunca conseguiria, né? Na verdade, eu nem tinha perspectiva de estudar no ensino superior quando eu estava no ensino médio. Aí, quando eu alcancei, eu quis aproveitar o máximo que a universidade podia me oferecer, né? E com quantos anos que você entrou na faculdade? A primeira vez ou quando eu ingressei o curso que eu finalizei? A primeira vez. A primeira eu entrei com 19 para 20 anos. Mas aí foi logo depois do ensino médio ou teve um tempo de... eu finalizei, eu não lembro agora se 2003 ou 2004, desculpa, mas eu não lembro o ano exatamente agora. Mas foi 2003 ou 2004, e eu fiquei 1 ou 2 anos trabalhando, né, porque, como eu falei, eu não tinha perspectiva. Na minha família, ninguém nunca tinha entrado numa universidade pública para estudar. Ninguém era formado, né, por consequência disso, então eu também não tinha perspectiva. Os meus amigos do bairro também não, eu não conhecia ninguém, eu nem sabia como um profissional se formava em nível superior, eu não sabia onde ele tinha que ingressar para ele se formar, eu não sabia onde os meus professores tinham entrado para buscar a formação deles, entendeu? Então era completamente fora da minha realidade. E, assim, a minha perspectiva era justamente terminar o ensino médio, fazer o que todo mundo faz, do meu convívio ali naquele momento, né? Que era ingressar no mercado de trabalho e seguir a vida ali do jeito que der, entendeu? A minha perspectiva era essa. Então, eu demorei um pouco, aí minha irmã terminou o ensino médio 1 ano depois que eu, ingressou no pré-vestibular e me convenceu a ir, né? Porque por mim, assim, como os meus amigos não estudavam mais e tal, eu ficava naquela de me comparar com os outros e falar, não, tem que ser igual para manter o padrão. Se eu fugir um pouquinho, eu tô errado, né? Na verdade, você às vezes, por conta disso, abre mão do que é melhor para você para tentar convencer os outros de alguma coisa, né? Era o que eu estava seguindo e, graças a Deus, eu mudei de ideia no decorrer do caminho. Bom, Xiote, quantas vezes você tentou para entrar? 2 vezes.
Essas duas, né? Na segunda tu passou. Não, na primeira eu já passei, mas eu não quis ficar no curso e aí eu tentei uma segunda vez. Mas, tipo assim, não teve nenhuma, tipo assim, você tentou e não conseguiu, não ocorreu? Na época, a gente fazia os vestibulares separadamente. Então, cada universidade tinha o seu vestibular. Então, era um vestibular da UFRJ, um da UERJ, um da Unirio, um da Rural, um da UF, um do Cefet, enfim. E tinha o Enem também, que ainda estava no início, né, do processo dele. Eu não lembro quando foi a primeira prova, mas acho que 2002 ou 2003. Então, quando eu fiz a primeira vez em 2006, ainda era um negócio embrionário, né? Então, não tinha um valor que tem hoje. Para você usar a nota para ingressar nas universidades federais do Brasil inteiro, você precisa fazer o Enem, não tem outra forma, né? Na época, não era a única forma fazer o vestibular. Em uma universidade aqui do Rio, se eu não me engano, na Unirio, eles davam um bônus na sua nota, dependendo da nota que você retirou no Enem. Mas não era um pré-requisito para ingressar, entendeu? E, enfim, foi dessa forma. E aí, conforme o tempo passou, eu fui pensando em fazer outros vestibulares, mesmo enquanto eu estava estudando a geografia, mas eu desisti. Quando eu me achei ali, eu falei, não, é isso aí que eu quero mesmo. Mas nas 2 vezes que eu fiz, eu fui aprovado e fui também reprovado em algumas, né? Já que a gente fazia 5, 6 vestibulares por ano, eu fiz umas 10 provas, umas 10 seleções, e aí toda seleção tem pelo menos uma prova. Como eu fui para fazer as provas discursivas em todas, então prova mesmo, a gente fez umas 17 a 20 provas em 2 anos. E que eu me lembre, eu só não fui aprovado nenhuma vez na Unirio, mas também não era a minha preferência, porque é uma universidade muito pequena, tem poucos cursos. Eu fiz as 2 provas nos 2 anos, mas não fui aprovado em nenhuma das 2. E na UFRJ eu não fui aprovado em um dos 2 anos também. No primeiro ano, se eu não me engano, eu não fui aprovado. No segundo eu fui, mas era um curso que eu não queria, então nem fui me matricular. Foi Ciências Sociais. Não me interessava, eu não sei nem lembro por que eu me inscrevi, mas não me interessava e eu não fui fazer a matrícula. E como é que está seu currículo atualmente? Atualmente eu sou bacharel licenciado em Geografia, eu sou mestre em Geografia também, né? Os 3 no caso, pela UERJ. Estou cursando especialização em Orientação Educacional e Supervisão Escolar, atualmente. E para o fim do ano eu pretendo ingressar no doutorado também. Eu tenho experiência tanto como professor, como pesquisador, né, e outros tipos de trabalho relacionado à geografia. Minha especialidade é a área de geografia urbana e ensino de geografia, mais voltada à questão das territorialidades do tráfico de drogas, né, que é o tema da minha dissertação de mestrado, da minha pesquisa de mestrado. Então lá eu tentava trabalhar, né, como é que a atuação das facções de tráfico de droga influenciam negativamente a vida da população local nas favelas onde eu pesquisei. No caso, eu pesquisei toda a Maré no período entre 2000 e 2013. Então, eu fiz um esboço sobre esse período relacionado a como as mudanças de facções influenciavam negativamente a vida das pessoas naquelas favelas, nas 16 favelas do complexo. Nosso monstro. Então, chat, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado também. Deixem um like, se inscrevam no canal e sigam a gente nas redes sociais. Tchau, gente. Fé!